Bom dia. Olha, é com satisfação que eu volto aqui mais uma vez, eu acho que já umas 3 ou 4 vezes, que uma vez por ano, pelo menos, eu venho aqui. E por que eu tenho essa satisfação? Primeiro, pela amizade com o Tatá, de mais de 40 anos. Nós éramos jovens, na faixa dos 20 e poucos anos, em Itajubá. Eu era professor lá da Unifei, e lá nós já tínhamos os encontros de jovens, antes mesmo da renovação acontecer, os repiques. Graças a Deus. Deus nos uniu desde aquela época. Depois eu fui para Lorena, porque eu sou de lá, fui convidado para ser diretor lá do campus da USP, que existe lá em Lorena hoje. Então fui para lá. E ali fiquei, mas foi bom porque fiquei também perto do Padre Jonas, que foi também nosso pai espiritual, né? Então, por isso, também acompanho ali a Canção Nova há mais de 40 anos, estou lá até hoje, faço lá três programas na TV, ao vivo, faço um programa na rádio, e dou formação lá para os discípulos e pré-discípulos que vão entrar para a comunidade. Enfim, tem um trabalho ali intenso. Mas eu fico muito feliz de estar aqui, além da amizade com o Tatá e de muitos de vocês, por esta comunidade, né? Eu conversava com o Tatá ali, tomando um cafezinho ali, que, para mim, desde 74 nós estamos na renovação. Para mim, o grande fruto da renovação para a igreja, que é claro, consequência do batismo no Espírito Santo, são as comunidades. As comunidades hoje, para mim, elas são a nova expressão de igreja, a nova forma de evangelizar. No ano 2000, o Papa João Paulo II, quando lançou a nova evangelização, ele pediu uma nova evangelização. Pediu uma nova por quê? Porque a outra ficou velha. Né? Quando você compra um sapato novo, é porque o outro já não está dando mais, né? Não ficou nova no conteúdo, mas ficou nova, o Papa disse, no jeito de acontecer. Então o Papa pediu uma nova evangelização com 3 características: novo ardor, novos métodos e nova expressão. Novo ardor no batismo do Espírito Santo. Isso é transparente, no fogo do Espírito. Novo ardor. Só o Espírito Santo provoca o ardor, né? Novos métodos, novas maneiras de evangelizar. Hoje nós usamos rádio, TV, internet, celular, vídeo, né? Novos métodos e uma nova expressão. Nessa nova expressão, eu vejo exatamente as comunidades, não é? E eu ainda comentava com ele ali, eu vejo muitos grupos de oração, que são a força da renovação, muitos grupos se esvaziarem, se perderem. Por quê? Porque o grupo não está dentro de uma comunidade. Um grupo que está dentro de uma comunidade, ele fica vivo, porque a comunidade dá ao grupo uma força maior, dá um trabalho de evangelização, entende? Então eu penso que realmente isso é muito bom, e eu vejo que aqui isso acontece, por isso que eu tenho o gosto de voltar aqui, né? E ver a força dessa comunidade. Bom, foi pedido que um versículo que me foi passado para a gente desdobrar esta manhã é os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que nós conhecemos muito bem, né? E que é a base realmente de toda a vida da igreja, né? Atos 2, 42, aquilo que espelha, né, todo o trabalho dos apóstolos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Veja, São Lucas está falando aqui, né, das primeiras comunidades cristãs que ouviam os apóstolos. Apóstolos aqui são os 12. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Perseverar quer dizer continuar sempre, não mudar nunca, não sair nunca da doutrina dos apóstolos, que é a doutrina da igreja, que é isso daqui, ó. Todo mundo conhece o catecismo da Igreja Católica, é isso daqui. A doutrina dos apóstolos é isso aqui. Quem escreveu isso aqui foram os apóstolos de hoje.
O Papa João Paulo II, quando mandou fazer o catecismo, ele mandou para todos os bispos do mundo aprovarem o catecismo com ele. Todos os bispos mandaram suas sugestões, porque o Papa I constituiu uma equipe, né, de 7 cardeais, coordenados pelo Papa, então cardeal Ratzinger, né, que depois se tornou o Papa Bento, 12 cardeais e mais 7 bispos coadjutores, cada um especialista num campo da teologia. Fizeram uma primeira minuta do catecismo, entregaram para o Papa, né, isso lá por volta de 1990, o Papa mandou para todos os bispos do mundo darem sugestões, ele acolheu, fechou e aprovou em 1992. Então o Papa fala aqui, quando ele apresenta o catecismo, na Constituição Fidei Depositum, o depósito da fé, ele fala que o catecismo é um trabalho exatamente dos bispos, dos apóstolos. Então é a doutrina dos apóstolos. É isso que nós temos que hoje conhecer muito bem. Eu não tenho dúvida, sabe, desde que esse catecismo foi aprovado, eu trabalho com ele, desde 1992. Bom, mas aqui o versículo ainda diz o seguinte, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na comunidade. Viviam em comunidade. Não era apenas um grupo de oração, é uma comunidade. Na fração do pão, na missa, da Eucaristia, né? E nas orações. Pronto, é isso que fez a base principal da igreja. E que vamos desdobrar um pouco aqui nessa manhã. Eu quero começar um pouco na parte da doutrina dos apóstolos, depois vamos para a questão da unidade, da comunidade, da fração do pão e das orações, né? Vamos aí dividir um pouco do tempo em cada coisa disso aí. Bom, a doutrina dos apóstolos é fundamental. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 851, diz assim: a salvação está na verdade. E Jesus diz: a verdade vos libertará. O mundo hoje está dividido em duas partes, vocês não tenham dúvida disso. Aqueles que vivem a verdade do Espírito Santo, que está aqui, e aqueles que vivem a mentira do demônio, do outro lado. Jesus diz que o demônio é o pai da mentira. Quando ele mente, está lá em João 8,44, quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. Assim como a verdade é a essência do Espírito Santo. O Espírito Santo ali, né, é o Espírito da verdade. Jesus chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. O demônio é o Espírito da mentira. Essas duas realidades estão se confrontando no mundo hoje mais do que nunca. E o Catecismo diz: a salvação está na verdade. Então a doutrina dos apóstolos, a doutrina da igreja, é a segurança na verdade. Quando nós começamos na renovação carismática, vocês sabem que ela veio do Espírito, veio dos protestantes. Sim, embora um grupo católico lá na Universidade do Cass, nos Estados Unidos, em 1967, tenha se reunido, mas eles tinham muita influência dos protestantes. Só que os protestantes de lá não são como os daqui, às vezes agressivos contra a igreja. Não, o protestantismo luterano, ele é muito mais fácil de você ter comunhão com ele, do que essas seitas que nós temos aqui, Igreja Universal, essas coisas, né, onde cada um funda a sua igrejinha. Não, os Estados Unidos não tem isso. É um protestantismo assim clássico, que veio lá da Reforma. Então é mais fácil de... Nós aprendemos muita coisa com eles. Sim, essa maneira de louvar não existia na Igreja Católica. Eu sou diante do Concílio Vaticano II, Tatá também. Não posso ficar velho sozinho, né? Não posso ficar velho sozinho. Eu tinha 15 anos
16 anos, quando acabou o Concílio Vaticano II, 1965. Né? O leigo não fazia nada na igreja. Praticamente, o leigo não podia pregar, jamais vocês iam ver um leigo assim, pregando, como eu estou fazendo aqui. O leigo não podia, nada, a missa em latim. O Espírito Santo veio abrir a igreja no Concílio Vaticano II, foi a grande graça. A gente até brincava que o leigo na igreja tinha 3 posições: sentado, de joelho e de pé. As 3 grandes posições que o leigo tinha na igreja. Mas o concílio veio e abriu, deu a nós, né, uma confiança. A igreja confiou em nós, especialmente num país que nem o Brasil, que tem pouquíssimos padres, né, e menos ainda padres santos. Numa população de 200 milhões de habitantes, mais do que nunca o leigo aqui é fundamental. Veja, na Polônia, tem 40 milhões de pessoas, tem 40 mil padres, é um padre para cada 1.000 pessoas. O padre na Polônia conhece cada paroquiano dele e vai na casa de cada um. E no Brasil, é um padre para cada 10.000 pessoas. Não é à toa que da Polônia saiu um papa, né? Então, mais do que nunca aqui no Brasil, a necessidade do leigo. Mas eu tenho que ser um leigo preparado. Eu disse a vocês que nós aprendemos muita coisa com os protestantes, sim. Tanto é que quando começou a renovação carismática, não tinha livros católicos renovados, a gente lia os livros de Davi Wilkerson, né? E autores protestantes, mas bons. A gente sabia tirar aquilo que não era católico e ficava com o que era bom. A gente aprendeu com eles a louvar, essa espontaneidade toda que jamais existiu na igreja antes do concílio, antes da renovação. Mas tem uma coisa importante: nós não perdemos nada que era nosso de católico. Entenderam? Nós ficamos com o que era bom dos protestantes, mas com tudo que era nosso. Ou seja, a Eucaristia, o Papa, Maria, os santos, a intercessão, entenderam? Então a renovação, ela soube captar tudo que é bom. Por que tem coisa boa no protestantismo? Porque eles levaram da igreja católica. Vocês entendem? É claro. Sabe, uma diferença que a gente tem que entender, o que é uma coisa lícita e o que é uma coisa válida. Se você roubar uma nota de R$100, é lícito? Não. É pecado, é crime. Mas essa nota vale? Claro que vale. Se não valesse, você não roubava. Você rouba porque você pode ir lá com ela e comprar qualquer coisa. É o que acontece com as igrejas protestantes. Elas não são lícitas, mas elas têm coisas válidas. A fé que elas levaram da igreja, a Bíblia que elas levaram da igreja, a fé que elas levaram da igreja, a oração que levaram, são coisas válidas. Se tornaram para nós ilícitas ali, por quê? Porque se separaram da igreja e romperam com uma porção de verdades. Mas o trigo no meio do joio, você pode pegar o trigo. Então nós pegamos sabe, e a mão de Deus estava aí. Como os protestantes eles não têm uma liturgia como nós, então eles tiveram que desenvolver, e não tem o magistério da igreja, e não tem a tradição da igreja, eles tiveram que desenvolver tudo em cima da Bíblia e da oração. O que nós perdemos um pouco. A Bíblia voltou para as nossas mãos. Até 16 anos eu não li a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia com 16 anos, porque ganhei no colégio que eu estudava. Mas eu só vim ler a Bíblia mesmo a partir dos meus 20 e poucos anos, na renovação carismática. Voltou a Bíblia, voltou a oração e voltou, né, sem perder a liturgia, sem perder os sacramentos que os protestantes perderam. Eu estou colocando isso porque alguns dizem assim, essa renovação carismática aí veio dos protestantes, está minada de... Não, veio o que era bom dos protestantes, o que não era bom não veio. Nós ficamos com tudo nosso que era bom. E nós temos essa adesão à doutrina. Temos que continuar nela.
Sabe, eu queria que vocês abrissem a segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no versículo 9, para vocês verem a importância que tem a verdade da doutrina, né? Segunda carta aos Tessalonicenses, São Paulo fala aí dos fins dos tempos. O que nós vamos viver nos fins dos tempos, antes do Cristo voltar, né? A grande provação que a igreja vai passar. O Catecismo da Igreja diz no parágrafo 675 que antes do Cristo voltar, nós vamos passar pela pior provação. O Catecismo chama de a derradeira provação. Vai ser uma provação em que quem não tiver agarrado na verdade de Deus, vai ser engolido pela mentira do demônio. Vai ser levado para seitas, vai debandar fora. Essa vai ser a grande perdição. Ok? Então eu queria refletir um pouquinho aí, nesse capítulo 2, aí, versículo 9, né, que São Paulo coloca aí. Ele diz assim, a manifestação do ímpio. Quem é o ímpio? É o homem da iniquidade, é o homem do mal, é o homem conduzido pelo demônio. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ou seja, vai haver uma enganação geral. O demônio vai fazer prodígios, que vai enganar muita gente. É São Paulo falando. Ok? Muita gente vai ser enganada. Agora, quem é que vai ser enganado? Agora vamos prestar atenção. Ele usará de todas as seduções do mal. Vejam, engraçado, São Paulo não está falando aqui de violência. São Paulo não está falando aqui de martírios. Não, ele está falando de sedução. Todo mundo sabe o que é uma sedução, né? Uma cantada. Para levar o sujeito para o mau caminho. Tirar da igreja, tirar da sã doutrina da fé e levar para a mentira. Então São Paulo diz, ele usará de todas as seduções do mal, com aqueles que se perdem. Agora, se perdem por quê? Por não terem cultivado o quê? O amor à verdade. Na minha Bíblia está escrito, da Ave Maria, por não terem cultivado o amor à verdade, que os teria podido salvar. Vocês estão entendendo qual é a tábua de salvação? É a verdade. A verdade que a igreja nos ensina. Se a gente não quiser naufragar no oceano da mentira do demônio, nós temos que estar ancorado na verdade da igreja. Porque a tentação vai ser muito forte. Vai ser uma sedução. O parágrafo 675 do Catecismo fala isso. Ok? Eu vi muito carismático deixar a igreja católica porque foi seduzido pelas seitas. Por quê? Porque não tinha a sã doutrina da fé, não tinha esse apego à verdade. Olha que São Paulo continua dizendo assim, por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Por que acreditar no erro? Porque não quiseram se apegar à verdade. Desse modo, serão julgados e condenados todos que não deram crédito à verdade. Quem é que será julgado e condenado? Quem não der crédito à verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. E a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Quem não der crédito a essa verdade, quem não se agarrar a essa verdade, vai afundar na sedução da mentira. Vocês sabem a força que tem a sedução, né? Um homem pode seduzir uma mulher, o demônio mais ainda, porque ele tem muito mais lábia, ele tem muito mais inteligência, ele tem muito mais capacitação do que nós. Mas agarrado na verdade do Espírito Santo, a gente não se dobra. Entenderam? É por isso que
Atos 2,42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na doutrina dos apóstolos. É bonito a gente ver, eu sou professor de História da Igreja, lá no Instituto da Canção Nova, né? Como é bonito a gente ver como a igreja cresceu assim, fortalecida por essa verdade, né? Que Cristo deixou com os apóstolos passaram por seus sucessores, né? E continuou. Então, isso é muito importante. São Paulo fala na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, 1 Timóteo 2, 4, São Paulo diz assim, né? Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem. Cristo morreu para salvar todos. Só não salva quem não o abraçar, quem não entregar sua vida para Ele. Mas Ele veio para tudo. A salvação é universal, necessária e suficiente para todos. Mas São Paulo diz, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Notaram aí? Você sabe que "e" em português é como mais em matemática, é um aditivo. Então São Paulo diz, Deus quer que todos se salvem, mas para isso é preciso chegar ao conhecimento da verdade. Por que a igreja prega a verdade? Os sacramentos, os dogmas, né? A moral católica e tudo mais. Porque a salvação está na verdade, diz o parágrafo 851 do Catecismo. A salvação está na verdade. São Paulo diz, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí um pouquinho para frente, 1 Timóteo 3,15, o que São Paulo diz? O que Paulo diz para Timóteo? Timóteo, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Então ligue agora as três coisas. Deus quer que todos se salvem. Para isso tem que chegar à verdade. Onde é que está a verdade? Na igreja. É muito forte quando São Paulo coloca aí 1 Timóteo 3,15. Ele diz, a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Entendam essa palavra. O que é coluna, o que é fundamento? Quando você vai fazer um prédio, a primeira coisa que você faz é o fundamento, ou seja, o alicerce. E quanto mais alto é o prédio, mais fundo é o alicerce, todo mundo sabe disso. Porque é o alicerce que segura todo o peso da obra. Então São Paulo diz, a igreja é o fundamento, a base, o concreto da verdade. E as colunas? Depois que você faz o alicerce de um prédio, o que você levanta? As colunas, não é? E amarra com as vigas baldrames, amarra com as vigas e tal, e você olha assim, aquele esqueleto, né? Aquele esqueleto de concreto, ferro, tal, o alicerce que você não vê, está enterrado, e aquele monte de, né? Depois você vai fechar aquilo, aí você pode fechar com qualquer coisa, o resto é perfumaria, você pode fechar com vidro, você pode fechar com tijolo, você pode fechar com madeira, pode fechar com placa de metal. Por quê? Não é a parede que sustenta o edifício, é o fundamento e a coluna. Está entendendo? Por isso São Paulo diz, Timóteo, a igreja é o fundamento e a coluna da verdade. Por quê? Porque Cristo depositou na igreja a verdade. E deu aos pastores da igreja o carisma da verdade. O parágrafo 889 do Catecismo, o meu kit, eu carrego no meu kit de evangelização a Bíblia, o Catecismo e o Código de Direito Canônico, porque são as fontes da verdade. Ok? Então no parágrafo 889 do Catecismo, olha o que diz o Catecismo. Para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos, manter a igreja na pureza da fé, essa fé não se corromper, Cristo quis conferir à sua igreja uma participação em sua própria infalibilidade.
Só que os bispos do mundo aprovaram com o Papa, para manter a igreja na pureza da fé transmitida pelos apóstolos. Cristo quis conferir à sua igreja uma participação em sua própria infalibilidade. Ele que é a verdade, está escrito verdade com V maiúsculo. Estão entendendo? Já que a verdade é que salva, para que essa verdade que o Cristo passou para os apóstolos não se corrompesse, porque se o remédio fica vencido, se o remédio se corrompe, ele não cura mais, certo? Então, para que essa verdade que Cristo passou para os apóstolos chegasse até nós incorrupta, Cristo concedeu à igreja o carisma da infalibilidade. A gente fala tanto em carisma, né? Essa palavra carisma está aqui. Olha aqui a palavra carisma, né? Depois ele continua escrevendo, ele coloca o seguinte, parágrafo 890, a missão do magistério da igreja está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com o povo. Deve protegê-lo dos desvios e dos afrouxamentos. Tem muito afrouxamento na doutrina. Tem muita gente pregando um cristianismo light por aí, adaptado aos gostos da sociedade. Tem gente aceitando ideologia de gênero dentro da igreja. Tem gente aceitando casamento de pessoas do mesmo sexo dentro da igreja, até padres. Aqui fala dos afrouxamentos. Meus irmãos, hoje nós temos uma igreja e nós temos uma anti-igreja. Tem lugar que você não pode rezar e louvar a Deus porque é proibido. Porque detestam a renovação carismática católica. Eu digo isso porque eu ando por aí tudo e sei como é que é. Parece que hoje há uma igreja e há uma anti-igreja dentro da igreja. Vocês sabem por que aconteceu a Inquisição na igreja, né? Porque surgiu uma anti-igreja lá no século 11 e 12 que queria destruir a igreja verdadeira. Os grandes historiadores da igreja, como Daniel Rupp, disse que se a igreja não tivesse feito a Inquisição, ela podia ter sido destruída. Uma história que eu não vou entrar aqui agora, que não é o caso. Eu sinto que hoje também nós temos uma igreja e uma anti-igreja. Eu vejo padres pregando que não é pecado a masturbação. Eu vejo padre pregando que um casalzinho de namorado pode viver o sexo à vontade, porque qualquer coisa é amor. Isso está entrando na cabeça dos jovens. Que quando um padre fala, ele tem autoridade. Cadê a verdade? Cadê a verdade que salva? Então, é aqui, gente. Eu não faço um programa na Canção Nova sem estar com o catecismo na mão. Porque não sou eu falando. É pecado isso, aquilo? É, por quê? Porque está aqui no parágrafo tal. Entende? É o único jeito de a gente pregar com autoridade. Jesus pregava com autoridade. E as pessoas se curvavam diante do ensinamento dele. Por quê? Porque o que o Cristo pregava, ele recebeu do Pai. Dizia, eu prego o que o Pai mandou. Eu não prego o que eu quero, eu prego o que a igreja manda. Eu digo lá para os meninos da Canção Nova, 4 coisas. Não proíba o que a igreja não proíbe. Não autorize o que a igreja não autoriza. Não ensine o que a igreja não ensina. E não queira saber o que a igreja não sabe. Não, porque tem pregador que quer saber o que a igreja não sabe. Ele sabe. Ele sabe o dia que Jesus vai voltar, a igreja não sabe, mas ele sabe. Não proíba o que a igreja não proíbe. A igreja não proíbe você tomar o seu cálicezinho de vinho no almoço, não. Os papas tomam, os bispos tomam. Mas tem carismático? Não pode tomar nada que tem álcool. Meu amigo, passa para a igreja protestante, por favor. A igreja não proíbe você tomar um copo de vinho, a igreja proíbe você se embriagar. É diferente.
O Papa Bento fez 90 anos de idade tomando um canecão de chope. E deixou fotografar. Sabe? Não proíba o que a igreja não proíbe. Não autorize o que a igreja não autoriza. Não ensine o que a igreja não ensina. E não queira saber o que a igreja não sabe. A igreja tem 2000 anos de inspiração do Espírito Santo. O que não está aqui, a igreja não sabe. Não queira você inventar, porque você vai mentir e vai prejudicar os outros. A pregação não é para você aparecer, a pregação é para você levar Jesus para o coração das pessoas. João Batista disse lá, João 3,20, é preciso que ele cresça e eu suma, eu desapareça. Ele é que tem que aparecer. A ele toda a glória. Santa Catarina de Sena dizia, não seja um ladrão da glória de Deus. Quem é o ladrão da glória de Deus? Aquele que, olha, como eu estou ficando bom, como eu estou pregando bem, como as pessoas estão me aplaudindo, olha, eu sou o bom, ladrão bendito da glória de Deus. O Salmo 113 diz, não a nós, Senhor, não a nós, só a vós, toda a honra, toda a glória. Tudo que nós temos de bom vem de Deus. Então São Paulo diz, do que você vai se vangloriar? 1 Coríntios 4,7. Tudo que você tem de bom você recebeu de Deus. Do que você vai se vangloriar? É que nem o cara que quer fazer caridade com o dinheiro dos outros. Não pode. Então, é muito importante isso. O catecismo diz aqui, olha, né? O ofício pastoral do magistério da igreja está assim ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. O magistério da igreja existe para manter o povo na verdade que liberta. É o parágrafo 890 do catecismo. Para executar esse serviço, presta atenção nisso agora. Para executar esse serviço, Cristo dotou os pastores do carisma da infalibilidade em matéria de fé e de costumes, fé e moral. Cristo concedeu aos pastores da igreja, não quer dizer um padre sozinho, um bispo sozinho, não. É o colégio dos bispos reunido com o Papa, por exemplo, em concílio. Olha o que o catecismo diz aqui em seguida, ele diz assim, olha, quem é que goza dessa infalibilidade, de não errar em termos de fé e de moral? Goza dessa infalibilidade o pontífice romano, o Papa, chefe do colégio dos bispos por força de seu cargo, quando na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, que é o munus petrino, né? Confirmar os irmãos na fé, proclama por um ato definitivo um ponto de doutrina que se refere à fé ou aos costumes. Quando o Papa chama para ele a responsabilidade de definir um dogma, ele não erra. Ele tem a infalibilidade. Isso foi aprovado como dogma no Concílio Vaticano I, em 1870. Quando o Papa proclama um dogma, por exemplo, Nossa Senhora elevada ao céu de corpo e alma, Nossa Senhora imaculada, não teve o pecado original, nenhum católico pode duvidar disso, porque é dogma, porque a palavra dogma do grego quer dizer verdade. Então, Cristo concedeu aos pastores, não é um bispo sozinho, hein? Houve muito bispo na igreja que foram hereges, Nestório, Macedônio, Sérgio, foram bispos hereges na história da igreja. Aqui fala quando você tem um colegiado. Olha o que diz o catecismo aqui, só para completar essa citação. A infalibilidade prometida à igreja, reside também no corpo episcopal, quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo num concílio ecumênico. Quando o Papa está reunido com todos os bispos do mundo, ali está o Espírito Santo mais do que nunca.
Então ali existe o carisma da infalibilidade. Né? Infelizmente há uns tradicionalistas aí que ficam dizendo que o Concílio Vaticano II foi ruim, que o Papa Bento XVI ia revogar o Concílio Vaticano II. Bento XVI já deixou de ser Papa, né, atual, e passou a emérito e não revogou nada. Se for para revogar o Concílio Vaticano II, vai ter que revogar todos os outros, que todos têm a mesma legitimidade. Não pode revogar nenhum dos 21 concílios ecumênicos. Então, gente, o que eu quero destacar com tudo isso que eu estou falando para vocês? Temos que conhecer essa verdade. Sabe, eu faço na Canção Nova 2 programas difíceis. Um deles chama Pergunte e Responderemos. Você pergunta, eu respondo. Você já pensou? Vem cada bola quadrada, vem cada batata quente, que não dá para matar no peito. Não, você tem que... Mas por que eu enfrento? Por que eu enfrento? E faço um outro que chama Trocando Ideia, a mesma coisa, só pauleira. Mas por que eu enfrento? Porque eu tenho aqui o dicionário da verdade na minha mão. Professor, pode isso ou não pode? Espera aí, está aqui. Não, se não está aqui no Código de Direito Canônico, ou então está aqui na Palavra de Deus. Sou eu falando. Quando não tem no catecismo, a igreja não fala sobre isso. O que a igreja diz de biomagnetismo na medicina? Não fala nada. Vai perguntar para os médicos. É lógico. A igreja não é doutora em medicina, a igreja é doutora em fé e moral, fé e costumes. Estão entendendo? E cada um de nós hoje, gente, tem que ser assim. Porque o que mais o nosso povo católico tem é dúvida, é ignorância religiosa, e é por isso que aceita nado de braçada em cima de nós, e levam os católicos embora. O profeta Oséias 4:6, o que Oséias falou para os sacerdotes do tempo dele? Deus falando pela boca de Oséias aos sacerdotes, Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de doutrina, o meu povo perece por falta de formação, sacerdotes, o sacerdote do tempo dele, meu povo perece por falta de doutrina. Jesus cansou de dizer, cuidado com os falsos pastores. Falou no Sermão da Montanha, Mateus 7, eles virão a vós vestidos de ovelhas, cordeiros, mas são lobos arrebatadores. Vem falando bonito, com título de doutor. Sabe, gente, eu estou vendo entrar um montão de coisa na igreja hoje que me assusta. Eu vejo falar em coaching dentro da igreja, eu vejo falar em não sei que, neurolinguística, eu vejo falar em constelação familiar, e os católicos vão entrando nisso com tudo. Eu pergunto, será que Jesus Cristo não é suficiente? Será que o catecismo não é suficiente? Será que a espiritualidade dos santos não é suficiente? Sabe qual é o perigo disso tudo? Essas coisas vão tirando Deus da nossa cabeça, e vão colocando nós no lugar de Deus. Eu posso, eu consigo, eu sei. Eu não sou anticientista não, hein? Eu fiz doutorado em física. Mas a gente percebe a sagacidade do demônio, como age. Quem tem os olhos do Espírito Santo começa a ver. Começa a ver. A neurolinguística, por exemplo, transforma a sua mente para você se transformar numa super mulher, um super homem. E aí, não preciso mais rezar, não preciso mais acreditar naquilo que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Esse é o perigo. A mentira começa a entrar sorrateiramente. O demônio, ele sabe agir. Ele vai, sorrateiro. Por isso ele é comparado com a serpente. A serpente não sai correndo de pé atrás de você, não. Ela vem, até pegar até o calcanhar. Entenderam?
Gente, nós temos que colar na verdade. A verdade vos libertará. Eu sou a verdade. A igreja é a coluna e o fundamento da verdade. É a doutrina dos apóstolos que nós temos então que agarrar. E olha que coisa bonita, gente. A verdade não muda. O nosso credo tem quantos anos? 2000 anos. Nunca mudou uma frase do credo. Houve depois o credo niceno-constantinopolitano, que foi fruto dos dois concílios de Nicéia e de Constantinopla, por causa das heresias que surgiram, o arianismo e o macedonismo, que negava a divindade de Cristo e negava a divindade do Espírito Santo. Então a igreja abriu, desdobrou um pouco mais o credo para explicitar e condenar a heresia. Mas faz 2000 anos que nós temos o mesmo credo. Que coisa bonita. Não muda. Por que não muda? Porque é divino, porque veio do Cristo dos apóstolos, e não pode mudar, não é? Nós temos 21 concílios ecumênicos na história da igreja. Nunca, olha que coisa bonita, nunca um concílio da igreja revogou o ensinamento doutrinário de um concílio anterior. Por quê? Porque o que é verdade não muda. Eu era professor de física muitos anos, aqui na Unifei mesmo, em Itajubá. Eu ensinava lá o quê? O princípio de Arquimedes, por exemplo. O que era o princípio de Arquimedes? Quando você pega uma bola, por exemplo, de plástico, você afunda na piscina, por que essa bola vem para cima com tudo? Porque o Arquimedes, um grego, 200 anos antes de Cristo, descobriu que quando você mergulha um corpo num fluido, seja gás ou seja um líquido, o fluido recebe de baixo para cima uma força chamada empuxo, igual ao peso do fluido que o corpo deslocou. Então ele... Isso você está ensinando hoje em todas as universidades do mundo. Por quê? Porque é verdade. E foi descoberto 200 anos antes de Cristo. Está certo? Por que não muda o princípio de Arquimedes? Porque é verdade. Você estudaram o teorema de Pitágoras, lembra? Quando você tem um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Lembra? A2 igual a B2 mais C2. Quem não fugiu da escola, lembra. Quando é que inventaram isso? O filósofo matemático Pitágoras, na Grécia, descobriu isso 400 anos antes de Cristo. E todos os colégios do mundo inteiro continuam ensinando o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque é verdade. Qual é a guerra do mundo contra a igreja? A guerra do mundo contra a igreja é que o mundo quer que a igreja abra a mão da verdade. Ok? Essa é a grande guerra contra a igreja. Vamos arrancar o Cristo das paredes. Vamos arrancar a Bíblia da mão dos estudantes. Vamos acabar com essa infame que é a igreja católica, atrasada, obscurantista, ainda está lá na Idade Média, dizendo que não pode fazer aborto, que não pode casar homem com homem, mulher com mulher, não pode isso, não pode aquilo, né? Como dizia Voltaire, lá na Revolução Francesa, vamos acabar com essa infame que se chama Igreja Católica. Quer arrancar a verdade da igreja de qualquer jeito do meio do povo. Sabe, quando o Papa aprovou esse catecismo, como eu dei graças a Deus. Eu não sei porquê, não sei se vocês já leram aqui, quando o Papa João Paulo II aprovou esse catecismo, o que ele falou? Primeiro, o catecismo foi feito por quê? Porque depois de 20 anos do Concílio Vaticano II, que acabou em 65, o Papa convocou um sínodo em 85. Por quê? Porque começou a haver uma porção de coisa errada. Uma interpretação completamente errada do catecismo, do concílio. Então o Papa João Paulo II fez um sínodo em 85. Surgiu um catecismo holandês cheio de erros,
porque a igreja teve que condenar. Então, João Paulo fez um sínodo sobre o Concílio Vaticano II. No concílio, os bispos pediram a ele para fazer um novo catecismo. Por que um novo? Porque o catecismo anterior era de São Pio V, de 1565, já tinha 430 anos. João Paulo II disse assim: eu senti também a necessidade disso. Por isso ele convocou 12 cardeais, 7 bispos, para pegar o catecismo antigo, que era chamado de catecismo romano, e fazer o catecismo novo. Isso foi de 86 até 92, foram 6 anos de trabalho. Entregaram para o Papa, ele reviu tudo, mandou para os bispos darem sugestões, os bispos devolveram, ele fechou, e 26 de julho de 1992, ele aprovou o catecismo. Só o Papa pode aprovar um catecismo de doutrina, só o Papa. Mas o que ele disse? Eu quero ler para vocês aqui alguma coisa que ele disse. Ele chamou de Constituição Apostólica Fidei Depositum, o documento que ele aprovou o catecismo. O que quer dizer a palavra Fidei Depositum? O depósito da fé. São Paulo chamava de a sã doutrina. A doutrina que salva, que cura. Então, o Papa diz aqui, eu vou ler só algumas coisinhas bem rápidas, né? O catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos de intenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor, né? Aí ele diz aqui: o projeto tornou-se objeto de vasta consulta de todos os bispos católicos, de suas conferências episcopais ou de seus sínodos, dos institutos de teologia e de catequética. Tá? Aí depois ele fala aqui, estou só pegando algumas coisinhas aqui. Valor doutrinal do texto. Olha o que o Papa João Paulo II fala do catecismo. O catecismo da Igreja Católica, que aprovei no dia 25 de junho, e cuja publicação ordeno, em virtude da minha autoridade apostólica, agora escutem, é uma exposição da fé da Igreja. É uma exposição da fé da Igreja. Você quer conhecer a fé da Igreja? Então leia o catecismo. Não leia não, estude. E da doutrina católica, da fé da Igreja e da doutrina católica. Ok? Ele diz: testemunhadas ou iluminadas pela Sagrada Escritura, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. O Papa diz que o catecismo foi feito baseado nisso, na Sagrada Escritura, na Sagrada Tradição e no Sagrado Magistério. Gente, quando eu comecei um programa na Canção Nova, há muito tempo atrás, que eu chamei de Escola da Fé, né? Está lá até hoje, tem mais de 20 anos. A primeira coisa que eu fiz foi escrever 3 livros. O Sagrado Magistério, a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Por quê? São as 3 colunas onde a igreja se apoia. A palavra escrita, que é a Bíblia, a palavra não escrita, que é a tradição, aquilo que veio dos apóstolos, mas não ficou escrito, mas é verdade de fé. Vocês encontram o credo na Bíblia? Alguém já leu o credo na Bíblia? É o símbolo da nossa fé. Vem do quê? Da tradição. Alguém encontra na Bíblia que os sacramentos são 7? Se alguém encontrar, traga para eu ler, porque eu nunca encontrei. De onde é que vem? Dos apóstolos. Alguém já leu na Bíblia aí que tem que fazer procissão? Que tem que fazer exéquia dos mortos? Nada. De onde é que vem? Da tradição. Nós temos que ter bem claro isso que diz a Dei Verbum do Concílio Vaticano II. Tudo que está na Bíblia escrita é verdade, mas tem mais coisa que está na tradição. É a Bíblia não escrita, que Lutero jogou fora, junto com o magistério da igreja. Ficou só com a Bíblia, só a Escritura.
A Bíblia ser um magistério é um perigo, porque quem interpreta a Bíblia e a tradição é o magistério, porque o Cristo confiou a Pedro e aos apóstolos o carisma da infalibilidade, de interpretar sem erro. Pegue segunda carta de São Pedro, por favor, 2 Pedro 3,16. 2 Pedro 3,16. Nessa passagem, São Pedro está falando das cartas de São Paulo. 2 Pedro 3,16. Pedro está falando das cartas de São Paulo. Eles se conheciam. Eles falavam a mesma língua, o hebraico. Começa aí no versículo 16. 2 Pedro 3,16. É o que ele faz em todas as suas cartas. Ele quem? Paulo. Pedro está falando de São Paulo. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos. Os assuntos que Paulo trata em cada carta. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para a sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. O que São Pedro está dizendo aqui? Vocês entenderam bem? Que tem coisa difícil de entender nas cartas de São Paulo, e que os espíritos ignorantes, que querem interpretar por conta própria, sem ouvir o magistério da igreja, interpretam com erro para a sua própria ruína, assim como fazem com as demais escrituras. A escritura mal interpretada leva para o inferno. Então Pedro está dizendo aqui, para a sua própria ruína, assim como fazem com as demais escrituras. Então o que São Pedro está dizendo aqui? Cuidado, você que não é teólogo, não é exegeta, não é hermeneuta, se você tem dúvida aqui, o que a igreja diz, qual é a interpretação que a igreja dá. Por isso que existe o catecismo da igreja. O que é o catecismo da igreja? É a interpretação da Bíblia, no campo pastoral. Ok? Tem alguns carismáticos que querem que o Espírito Santo dê aula particular para ele. O Espírito Santo não faz isso. O que eu estou querendo dizer com isso? O Espírito Santo já orientou a igreja há 2000 anos, através dos santos doutores, dos santos, dos papas, e o carismático quer ele encontrar a verdade sozinho, quer reinventar a roda. Não, meu filho, pelo amor de Deus, vai estudar o catecismo, está aqui, seguro, autêntico. O Papa João Paulo II, né? Vou ler mais um pedacinho que ele diz aqui, olha aqui, para completar o que o Papa diz. Peço, portanto, aos pastores da igreja e aos fiéis que adotem esse catecismo em espírito de comunhão e que o usem assiduamente ao cumprir sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. Olha o que o Papa está dizendo. Peço aos pastores, aos fiéis, que usem assiduamente o catecismo. Quando? Olha o que ele diz aqui. Quando convocar para a sua missão de anunciar a fé e de convocar para a vida evangélica. Não é tudo que nós fazemos? Chamar as pessoas para a fé e para viver a vida evangélica? Então o Papa diz, use assiduamente. Assiduamente sabe o que é, né? Com assiduidade, sempre. O catecismo da igreja. Gente, desculpe a minha falta de modéstia. Nunca um padre chegou para mim, nunca um bispo chegou para mim e disse que eu ensinei alguma coisa errada. Por quê? Porque ele vai ter que provar que o catecismo está errado. Entendeu? Então, claro. Eu não falo nada sem eu ter certeza que a igreja já falou. E aí, ninguém vai me peitar. E se eu falei alguma coisa que não está aqui, eu peço desculpa. Ó, desculpa, retiro o que eu disse. Entenderam? A honestidade, a humildade exige isso. Santa Teresa d'Ávila dizia,
Ser humilde é ser fiel à verdade. Se você acertou, acertou. Se você errou, peça desculpa. Retiro o que você disse. Entenderam? Porque a verdade é que salva. Eu não tenho compromisso comigo, eu tenho compromisso com a verdade. Porque é a verdade que salva. Bom, para a gente completar só essa primeira colocação, peguem comigo a carta de São Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Eu queria mostrar a vocês aqui uma coisa muito interessante. Vocês certamente já perceberam, leem a Bíblia com frequência, mas eu quero recordar aqui uma coisa interessante. Quando Paulo escreve para Timóteo e para Tito, são duas cartas especiais. Por que são duas cartas especiais? Não sei se vocês já perceberam, Tito e Timóteo são dois apóstolos que São Paulo ordenou bispos. Escreveu uma carta para eles. Veja, é diferente. São Paulo escreveu para a comunidade de Corinto, comunidade dos romanos, comunidade dos efésios, comunidade dos colônios, mas ele escreve para dois homens, Tito e Timóteo. Por quê? Porque esses dois eram bispos que ele sagrou. Colocou Timóteo na cidade de Éfeso e colocou Tito na ilha de Creta. Por quê? Eram dois pontos importantíssimos na época. Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor. Tinha um templo do imperador Trajano ali, que era adorado como Deus. Eu estive em Éfeso 3 vezes, é na Turquia. Para vocês terem ideia, naquele tempo, Éfeso tinha 300 mil pessoas, havia ruas calçadas de mármore, né? Não tinha asfalto, nem paralelepípedo, não tinha muita pedra de mármore, ruas calçadas de mármore, e cobertas com madeira. Paulo foi para lá, São João foi para lá, e Nossa Senhora morou ali com São João. Tem lá a casinha, Nossa Senhora morou com São João lá em Éfeso, até hoje está lá. Os arqueólogos descobriram. E colocou Timóteo ali 3 anos. E depois colocou Tito na ilha de Chipre, de Creta. Mas qual era a preocupação de Paulo? Com Timóteo e com Tito. Isso eu quero mostrar a vocês nas cartas que Paulo escreve para os dois. Olha a preocupação. Deixa eu só achar aqui. Na primeira carta que ele escreve para Timóteo, né? Capítulo 4, versículo 6. Recomenda esta doutrina aos irmãos. Paulo falando a Timóteo, bispo que ele deixou em Éfeso. Recomenda esta doutrina aos irmãos, e serás bom ministro de Jesus Cristo, alimentado com as palavras da fé e da sã doutrina. Essa palavra na boca de São Paulo se repete, sã doutrina, doutrina sadia, que até agora seguiste com exatidão. Quanto às fábulas profanas, esses contos extravagantes de comadres, rejeita. O que era isso? Era o gnosticismo, uma heresia que já tinha entrado na igreja, que negava a divindade de Jesus Cristo. Bom, vai folheando aí a Bíblia, vira a página. Né? Depois aí, vamos para a segunda carta de Timóteo, né? 2 Timóteo 3,14. Acharam aí? 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste, ok? Então, São Paulo recomenda. Um pouco mais embaixo, capítulo 4, versículo 3. Porque virá tempo, Timóteo, em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação. A sã doutrina, ou seja, a verdade que salva. Os homens não vão mais querer essa verdade que salva, Timóteo. Ok? Ele diz aí, levados pelas próprias paixões, pelo prurido é curiosidade, de escutar novidades, ajuntarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade
e se atirarão às fábulas. É o que nós estamos vivendo hoje. São Paulo, Timóteo, porque Éfeso era cheio de heresias, Éfeso era uma cidade pagã quando Timóteo foi para lá. Então, Timóteo, presta atenção, Timóteo, fica firme na sã doutrina, não dê ouvido para essas fábulas que você escuta por aí, né? Mais ainda, primeira epístola a Tito, capítulo 2, 1 Tito 2, versículo 1, Tito 2, versículo 1, então Paulo escrevendo para o seu apóstolo Tito, que ele deixou na ilha de Creta, que era uma ilha importante ali perto da Grécia, onde tinha muita gente. O teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Olha a preocupação de Paulo. Tito, ensina de acordo com a sã doutrina, né? Então vocês estão vendo que é repleto de exortações que Paulo faz para Timóteo e para Tito. Em que sentido? A doutrina, manter a doutrina, a verdade que salva. Ok? Então está aí. Eu penso que isso retrata bem o que o versículo 2, Atos 2,42 diz. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esta doutrina dos apóstolos, meus irmãos, está aqui. Catecismo da Igreja Católica. Se vocês quiserem prestar um grande serviço à igreja, dominem isso daqui. E você não vai responder para as pessoas no seu nome, você vai responder para as pessoas em nome da igreja. Quando esse catecismo foi aprovado, em 1992, Padre Jonas telefonou para a minha casa. Eu não sou consagrado da Canção Nova, eu ajudo só. Eu era diretor da faculdade em Lorena, o campus da USP em Lorena. Padre Jonas ligou para mim, Felipe, o catecismo foi aprovado pelo Papa. Eu gostaria que você fizesse um programa na Canção Nova diário, pela rádio. Não tinha televisão ainda. Era em 92. Eu digo, padre, não tem como, padre. Eu não tenho condição de ir à Canção Nova todo dia. Porque eu sou diretor aqui da faculdade em Lorena, não tem importância. Eu vou colocar um gravador na sua casa. E você vai gravar meia hora todo dia e vai passar depois do terço. O terço das 6 às 6h30, você vai fazer um programa de 6h30 até às 7. Bom, aí eu topo. Eu gravei 360 programas, de ponta a ponta ao catecismo, do primeiro parágrafo até o último, 2.865. Quando passou tudo pela rádio, o Papa chamou o diretor da rádio e disse, repita tudo. Foi. Repetiu tudo. Aí veio a televisão. Quando veio a televisão, o padre me chamou, agora você vai fazer isso na televisão. Eu digo, meu Deus. Eu fiz, naquelas fitas cassete, fita, como é que? VHF, desse tamanho assim, está lá um monte lá. Gravei 300 e tantos programas na televisão. E o que eu faço hoje na Canção Nova? Faz 25 anos que eu dou o catecismo da igreja nas 2 casas de formação da Canção Nova. A casa de Lavrinhas, onde os meninos e meninas entram, ficam 1 ano, internados, depois vão para Queluz, a outra casa, que o Tatá conhece muito bem, e lá eu dou 2 anos sobre o catecismo da Igreja Católica para os, lá chamam de pré-discípulo e discípulo da Canção Nova. Estou contando para vocês verem a importância que Monsenhor Jonas dá para o catecismo, entendeu? E eu acho que um dos trabalhos mais importantes que eu faço na igreja hoje. Por quê? Porque aqueles meninos e meninas saem dali e vão para o rádio, para a TV, para a internet, e para Facebook, não sei o que mais. E se eles ensinam coisas erradas? Eu acho que a maior formadora hoje de gente no Brasil, talvez seja a Canção Nova. Uma das maiores, né? E se o menino chega ali e fala uma bobagem no microfone? É um perigo. Eu falo para eles. Devorem isso daqui. Porque se você chega lá no rádio, na TV, e fala uma coisa errada, meu amigo, depois você não recolhe mais não. São penas lançadas ao vento. Sabe o estrago que isso vai fazer.
Amém. Fiquem de pé um instantinho. Vamos rezar uma Ave Maria com uma intenção muito específica. O grande São Luís de Montfort disse assim, que quando a gente ouve a palavra de Deus, o demônio fica louco para tirar do coração da gente. É aquele semeador que lançou a primeira semente, que caiu na beirada do caminho, né? Quando Jesus explicou, diz que aquelas aves do céu que comeram é o demônio que tira a palavra, o ensinamento da pregação do coração da pessoa. Então, São Luís de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, ele diz assim: você quer que o demônio não ponha a mão aí no seu coração? Então entrega seu coração para ela. Que para ela ele não chega perto. Se chegar perto dela, ela esmaga a cabeça dele. Então eu quero rezar uma Ave Maria com vocês, para você guardar no coração de Nossa Senhora tudo que o Espírito Santo falou para você aqui agora, e vai falar até o final desse encontro, hoje e amanhã. Para que o que for depositado aí, que é trazido pelo Espírito Santo para você, o demônio não apague da sua memória, não tire do seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e no ano de nossa morte.